E aí, pessoal, vamos direto ao ponto nessa nossa nova análise. Hoje, o nosso foco principal é mergulhar fundo nas contribuições brilhantes e até revolucionárias de Murray Rothbard para a Escola Austríaca de Economia. Com base em uma coletânea de ensaios super abrangente em homenagem a ele, intitulada Homem, Economia e Liberdade, vamos explorar como as ideias desse pensador criaram uma verdadeira mudança de paradigma. É algo que questiona de frente muita coisa que é tida como verdade absoluta na economia tradicional. Afinal de contas, o que é que realmente causa as crises econômicas? Essa pergunta de US$ 1 milhão é, na verdade, a porta de entrada perfeita para a gente entender as teorias do Rothbard. É um tema que mexe com o bolso de todo mundo, certo? E a resposta que as nossas fontes trazem hoje não aponta para uma falha aleatória ou misteriosa do livre mercado, não. A coisa é muito mais estrutural e profunda. Para organizar nossa linha de raciocínio, a gente vai passar por 5 pontos principais: o gigante da escola austríaca, a lógica da ação na praxeologia, a famosa teoria do ciclo econômico, a história revisionista da Grande Depressão e, para fechar, o paradigma do livre mercado. Então, começando pela parte 1, o gigante da escola austríaca e o papel monumental de Murray Rothbard. Nos textos que estamos analisando, o Rothbard é frequentemente descrito como um verdadeiro gigante, um monumento do pensamento econômico. Ele foi alguém que pegou as bases sólidas deixadas pelo Ludwig von Mises e construiu algo formidável em cima delas. E os insights que vamos destrinchar aqui vêm direto dos ensaios editados pelo Walter Block e pelo Llewellyn Rockwell Jr. Eles relatam de forma bem detalhada e neutra o impacto do Rothbard na economia, na filosofia e na história. Fica claro que a abordagem dele era bem radical no sentido de querer integrar totalmente a ciência da liberdade. Indo para a nossa parte 2, vamos falar sobre a praxeologia, a lógica da ação e como ela é a base de toda essa ciência econômica. Para entender isso, vamos pensar na praxeologia como a construção de uma casa. Tudo começa com aquele alicerce que não tem como contestar: o fato ou axioma de que os seres humanos agem com um propósito. A partir dessa ideia muito simples de que as pessoas usam os meios disponíveis, que são sempre escassos, claro, para alcançar os próprios objetivos, a praxeologia vai deduzindo toda a estrutura das leis econômicas. Não tem achismo, não tem salto lógico, é um modelo de raciocínio passo a passo, erguido todinho na base da dedução lógica. E é exatamente aqui que a gente vê a grande virada de chave, a mudança de paradigma que o Rothbard trouxe. Pensa bem, a economia tradicional moderna muitas vezes tenta tratar a sociedade como se fosse uma máquina gigante, previsível, cheia de modelos matemáticos complexos e métricas empíricas. Já a abordagem praxeológica vai na contramão total. Ela defende que as avaliações humanas são 100% subjetivas e mudam o tempo todo. Ou seja, não dá para simplesmente espremer o comportamento humano dentro de uma fórmula matemática estática de computador. Na prática, o que isso significa? Significa que a utilidade das coisas é estritamente subjetiva e ordinal. Sabe o que é isso? Quer dizer que é impossível, por exemplo, pegar a felicidade de várias pessoas, somar tudo matematicamente e chegar num número que represente um suposto bem-estar social. Isso não existe para essa escola de pensamento. As preferências vivem exclusivamente na mente de cada indivíduo. A única maneira de sabermos o que alguém realmente valoriza é prestando atenção em como essa pessoa efetivamente age lá fora, no mundo real. E isso nos leva à parte 3 da nossa explicação: a famosa teoria do ciclo econômico, onde vamos desmistificar essa história de expansão e recessão. Esse é um dos maiores destaques da escola austríaca. Quando a gente aplica essa lógica toda na macroeconomia, a história fica fascinante. A narrativa das crises não começa com uma falha de mercado do nada. Segundo as fontes, o ciclo de destruição começa quando o Banco Central decide expandir o crédito e joga a taxa de juros lá para baixo de forma completamente artificial. Isso emite um sinal distorcido para o mercado. Aí os empresários acabam embarcando no que a teoria chama de maus investimentos, que são projetos de longo prazo que simplesmente não têm uma demanda real sustentada por poupança genuína. E o que acontece depois? Bom, inevitavelmente essa ilusão toda desmora e a gente cai na temida recessão. E olha só esse ponto que é crucial na análise do Rothbard. A recessão, por pior e mais dolorosa que seja para a sociedade, não é vista aqui como um defeito do capitalismo ou uma falha inerente ao sistema. Na real, a fase da quebra é interpretada como a liquidação necessária daqueles maus investimentos que acabamos de mencionar.
É como se o mercado fosse um organismo vivo tentando expulsar os excessos gerados pela inflação artificial, sabe? Ele está só tentando voltar para a realidade e se reajustar para uma base produtiva que seja realmente sustentável. Vamos então para a parte 4, a Grande Depressão revisitada. Uma verdadeira mudança de paradigma na nossa visão da história econômica. Para a gente ver como isso opera na vida real, a gente precisa olhar para o evento mais dramático de todos, o colapso financeiro de 1929. Em seu livro clássico sobre o assunto, o Rothbard aplicou a teoria austríaca dos ciclos e criou uma narrativa super revisionista. Os ensaios que estamos estudando mostram que esse trabalho não só desafiou, mas balançou de verdade as estruturas de como a gente costuma entender a Grande Depressão. Ele usou justamente a lente da praxeologia para reescrever e explicar o que, na visão dele, de fato aconteceu naquela época. O choque entre as duas narrativas é absurdo. Por um lado, a história convencional que a gente aprende ensina que o livre mercado e o chamado laissez-faire causaram um crash e que foi a intervenção heróica do governo que salvou a pátria. A análise do Rothbard vai para o extremo oposto. O argumento central dele é que a culpa foi da inflação gerada previamente pelo Banco Central americano, inflando a bolha. E pior, as intervenções que vieram depois, tentando segurar preços e congelar salários, na verdade impediram a economia de se curar sozinha. Ou seja, para ele, a ação do governo prolongou a depressão imensamente. E assim chegamos à parte 5, nossa reta final. O paradigma do livre mercado, abordando o monopólio, propriedade e o papel do Estado. Prestem muita atenção aqui porque esse é um afastamento gigantesco do que a teoria econômica neoclássica diz. O Rothbard defende que, no fluxo dinâmico e contínuo do livre mercado, é simplesmente impossível separar o que é um preço competitivo de um preço de monopólio, de forma objetiva. Segundo o autor, aqueles monopólios que realmente fazem mal à sociedade só conseguem nascer quando o Estado entra na jogada, seja dando privilégios especiais, distribuindo subsídios ou criando barreiras legais que impedem novos concorrentes de entrarem no jogo. É incrível ver como todas essas ideias se encaixam como um grande quebra-cabeça. Todo o sistema dele é amarrado. Ele pega a ciência lógica da praxeologia, que em si não julga o que é certo ou errado moralmente, e junta com uma base ética fortíssima de direitos naturais de propriedade. E o resultado dessa equação? É uma estrutura intelectual pesada que argumenta passo a passo a favor de um mercado 100% livre e da ausência total de coerção por parte do Estado. Desse alicerce todo, saem algumas propostas políticas bem incisivas. Os textos que analisamos detalham defesas como a exigência de reservas bancárias de 100%, a volta imediata para o padrão ouro, a rejeição completa da existência de bancos centrais e a visão de que cobrar impostos é só mais uma forma de intervenção forçada. No fim das contas, o que os ensaios mostram é o projeto completo do Rothbard, um sistema econômico desenhado para funcionar totalmente blindado contra qualquer tipo de manipulação ou engenharia social vinda de cima para baixo. Para encerrar a nossa análise, fica uma baita reflexão. Se a gente assumir que a teoria do ciclo econômico do Rothbard está correta, o que isso significa para as políticas dos bancos centrais que a gente vê moldando o mundo hoje? A maneira como lemos aquelas manchetes diárias sobre cortes de juros ou novos pacotes de estímulo muda de figura completamente. Entender a fundo essas ideias não é só fazer um passeio pela história do pensamento. É colocar uma lente nova para enxergar o agora e questionar de forma profunda para onde está indo a nossa economia global. E aí, faz sentido para nós? Fica o pensamento. Até a próxima análise.